Eu sou a Márcia Ditzel, junto com a Giovana Maísa e com a Giovana Maier, as duas, a minha equipe, a nossa equipe aqui, a estagiária Giovana e a chefa Giovana. A gente está dando início à temporada 5 do Link Convida, episódio 38, mas é a temporada 5 já. É um projeto que a gente gosta muito e que traz sempre pessoas super interessantes para conversar com a gente aí sobre temas relacionados à inovação. E hoje a gente está recebendo o nosso amigo e colega Natan Ossipi, que aqui na Justiça ele já é super conhecido, tem feito um trabalho super bacana aí de, né, nessa questão de motivação, de engajamento, né, de impulsionar os talentos aqui da Justiça Federal do Paraná. E é um prazer para a gente poder dividi-lo com vocês, né, com o pessoal de fora, que tem alguns amigos aí também de outros órgãos, tudo mais. E, Natan, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, né, para fazer a abertura aí dessa temporada de 2025. O Natan, ele é técnico judiciário, ele trabalha na Justiça desde 2007, é oficial de gabinete na Vara Federal de Jacarezinho, mestre em Direito e é psicanalista, ele virou psicanalista, né, vinculado à Sociedade Psicanalítica do Brasil. E hoje a gente tem muitas perguntas para ele, porque eu e a doutora Giovana, a gente leu 2 livros e a gente tem conversado muito sobre isso, sobre esse tema, né? Sobre o foco, sobre os distratores, né? E os ladrões de tempo aí que estão nos sequestrando. Então, quero passar a palavra para a doutora Giovana também para te cumprimentar e depois você já começa. Beijo, obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Natan, obrigada pela tua presença, ainda que virtual, aqui. De vez em quando você vem a Curitiba, né? Mas no Link Convida sempre a gente faz online, porque a ideia é atingir a maior quantidade de pessoas e pessoas mais diversas possíveis, para a gente sair um pouco do nosso feudinho aqui, do jeito carinhoso de falar da Justiça Federal. Como eu falei, como a Márcia falou, a gente na verdade, não foi numa sincronicidade da vida, né, Márcia? A gente está em trocentos mil grupos do WhatsApp que tiram a nossa atenção, e um desses grupos, que inclusive a Michelle, eu acho que também tá, foi indicado um livro chamado Foco Roubado. E eu acabei comprando o livro, a Márcia também acabou comprando, e a gente acabou fazendo um clube de leitura informal, porque nenhuma das duas sabia que a outra estava lendo o livro. Mas foi a partir dessa indicação num desses trocentos grupos de inovação que a gente está. E fato é que a gente é muito distraído, né? E hoje mesmo eu estava me dirigindo, eu moro a 5 minutos aqui da Justiça. Eu estava dirigindo para cá e em cada sinaleiro, em cada semáforo, eu pegava meu celular para ver. Eu falei assim: olha, a gente vai discutir isso com o Natan agora. Por que que eu não fico olhando para as árvores? Por que que a gente não fica olhando prestando atenção no trânsito, né? Não, a gente precisa pegar a porcaria do celular, não vai fazer a menor diferença na minha vida saber se chegou uma mensagem agora ou 3 minutos antes, né? Na questão temporal. E a gente acaba ficando fadigado, a gente fica cansado, porque a gente simplesmente não para, né? Não tem aquele momento assim de ufa, vou contemplar. Não existem mais momentos contemplativos, né? Hoje em dia a gente preenche nosso tempo com tela. Então, Natan, eu te pergunto, já que a gente está dentro do ambiente de inovação, como que a gente pode inovar num ambiente cheio de distração? Então, eu te deixo com a palavra, eu faço a pergunta que deu o título, né, a conversa de hoje, e daí você continua conversando aí com a gente, tá certo? Muito obrigada, Ok. Natan. Obrigado, doutora. Gente, muito boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês, viu? Márcia, doutora Giovana, todos os demais presentes, tem algumas pessoas conhecidas, alguns amigos, o Gerson, a Luciana está por aí também. Estou muito contente de a gente poder ter uma reflexão dessa. Só de a gente parar, doutora, para entrar num evento desse e escutar e falar um pouco, é um exercício de ir na contramão do que acontece hoje, porque hoje ninguém para nada. Eu vejo um tema desse, eu leio a manchete e falo assim: ah, já sei, vai mandar olhar menos no celular, já sei, beleza. Então não preciso fazer mais nada. Porque esse modo rápido e raso é o que rouba a nossa vida no fim das contas, né?
E eu vou começar respondendo primeiro a pergunta que a doutora fez do carro. Por que que eu, na hora que paro no semáforo, eu não olho as árvores, mas pego meu celular? E a resposta é porque eu tenho a sensação de que eu estou perdendo alguma coisa. Se eu parar no semáforo e ficar parada, me dá um ciricutico de que eu estou perdendo. Vou dar duas possibilidades de algo que eu possa estar perdendo. Ou eu estou perdendo participar de algo, perdendo o que está acontecendo no mundo. Se você demorar mais 20 minutos para olhar sua timeline, alguns vídeos ficam para trás, algumas postagens ficam para trás, e a gente tem, né, uma ideia inconsciente, não é clara, mas ela fica rondando de que a gente tem que aproveitar tudo e ver tudo. Então, se eu paro e vai ficar 40 segundos ali parado, é melhor eu olhar e aproveitar um pouco mais. Então, por que que eu não contemplo? Porque eu estou com a sensação de que eu estou perdendo e vou para a tela. Outra coisa é a sensação de que eu estou perdendo tempo. Olha que loucura isso. A gente vai chegar numa conclusão, e eu vou dar um spoiler, de que para inovar no mundo de distrações, a gente precisa de tempo. Então, a gente vai falar de ladrões de tempo, no fim das contas. Que para inovar, eu preciso de tempo da minha mente criar insights. Se eu estiver correndo para lá e para cá, não vou inovar muito, né? Mas a questão aqui é tempo. E eu tô no semáforo e tô com a sensação de que estou perdendo tempo. E aí eu pego o meu celular para aproveitar o tempo, para não ficar sem fazer nada. E ao olhar para o meu celular, eu não percebo que estou alimentando um hábito, um vício, algo que vai se repetir em todo momento e que vai roubar a minha atenção e que vai roubar o meu tempo. Eu costumo dizer o seguinte: a gente entendeu que a vida é curta e que a gente tem que aproveitar a vida. Mas a gente engoliu, doutora, uma ideia errada de que aproveitar a vida é fazer o máximo de coisas possível dentro da vida. O nosso dia continua tendo 24 horas e a gente vai macetando, colocando coisas ali para fazer, e grupos de WhatsApp, como vocês disseram, e outras coisas, tentando dar conta de tudo, porque se eu fizer muitas coisas, eu vou estar aproveitando a vida. E a gente não percebe que o que rouba a nossa vida é exatamente isso. Na ânsia de aproveitar a vida, eu perco a vida. Porque de fazer muita coisa, a gente chega na frase famosa que eu faço um monte de coisa e não faço nada. Fiz um monte, respondi, dei conta, respondi, mandei um áudio, escutei minha amiga que falou, mandei um e-mail, paguei uma conta, fiz aquilo do trabalho, fiz um monte de coisa e não fiz nada. Então a grande questão é essa ideia, né, de que a gente tem que aproveitar e que na verdade rouba a nossa vida. Então, feita essa introdução da sua pergunta do carro, como inovar no mundo de distrações? A gente precisa, a Silvana até mandou aqui o título da Sociedade do Cansaço, e tem muito a ver com isso que eu falei mesmo, Silvana, e a gente vai falar um pouco mais disso depois, podemos até falar um pouquinho mais. Mas assim, para inovar, eu preciso de espaço na minha mente. Eu preciso ter margem para trabalhar as ideias, para ponderar, para contemplar. Eu preciso de um insight, né, que ele tem espaço para acontecer. Né? Tem um exemplo que é bobo, mas é verdadeiro. Newton estava embaixo de uma árvore quando vê a maçã cair e consegue linkar tudo que ele vinha estudando com a ideia da gravidade. No momento de ócio, no momento em que ele não estava aproveitando o tempo, ele devia estar lendo mais um livro, ele devia estar ouvindo mais um podcast, ele devia estar mais um grupo. Não! Ele estava no momento de contemplação. Então, assim, o que nós precisamos, né? Como inovar no mundo de distrações? A gente precisa de tempo. A culpa não é das distrações, doutora, porque inovação tem a ver, inclusive, em aprender uma nova forma de lidar com as distrações. Olha, tem umas que eu gosto. Não, esse grupinho aqui é legal. Esse jogo de futebol é legal. Mas eu, de forma criativa, de forma inovadora, vou colocá-las num lugar em que elas não vão ser tão incômodas para mim, em que elas não vão roubar a minha atenção, o meu tempo. Então, eu acredito que a grande questão aqui, como inovar no mundo de transformação, a gente está falando de ganhar tempo. E aí vem a frase para mim, que é a frase um desse encontro, para mim. Não é um porque é a primeira, é a um porque é a mais importante. Nós precisamos aprender a perder. A psicanálise fala de um caminho de amadurecimento. A gente não fala na psicanálise de cura. Vamos curar sua ansiedade, vamos curar seu TDAH. Não.
A gente fala de uma procura, né, de um caminho. E o caminho leva ao amadurecimento. E do que a gente está falando quando eu falo de amadurecimento? Amadurecer é aprender a perder. É saber que não dá para participar de tudo, doutora. Márcia, não dá para participar de todos os grupos de WhatsApp. Eu fico imaginando um meme bem engraçado que é assim: grupo de leitura, montamos um grupo. Nossa, vamos ler esse livro sobre ladrões de tempo. Acabei de ler o livro. Gente, estou saindo do grupo. Tchau. Porque esse grupo não me faz sentido, por exemplo. Pode ser. Porque será que eu tenho que ficar nesses 400 grupos? Se eu ficar, eu dou conta de não me manifestar neles? Porque tem alguns que eu participo, mas eu claramente não participo. Estou ali porque talvez sair seja mais calamitoso do que, né? Então, mas eu estou ali, mas não estou. E eu fico em paz com isso. Quando alguém quiser dizer algo diretamente que me interessa, vai falar comigo. Porque quando a gente quer dar conta de tudo, né, a gente não dá conta de nada. E tem uma expressão de uma patologia que tem uma sigla em inglês, FOMO, F-O-M-O. Fear of missing out, medo de ficar de fora. A gente não quer perder nada. Amadurecer é aprender a perder. E a gente não quer perder nada, a gente tem medo de ficar de fora. Se eu sair daquele grupo, não estarei por dentro, não estarei envolvido com a galera. Eu tenho um monte de livro aqui na minha estante. E eu já entendi que eu não vou ler muitos deles. Mas até pouco tempo atrás eu achava que eu ia. Aí era assim, eu entrava no ano com uma meta de X livros, eu estava devendo 10. Aí eu saía do ano lendo um tanto, mas eu estava devendo 12. Parece a sentença do gabinete, doutora. Você vai fazendo e vai aumentando o volume. E você fala, quando é que isso aqui vai acabar? Né? Até uma hora que eu falei assim, não, isso aqui eu não vou ler. Ele é legal. Veja, ele é bom, gente. Ele é divertido e interessante e acrescentaria para mim. Mas esse não cabe, não dá. Tem outros mais interessantes. Eu vou ler outros que me fazem mais sentido do que esse, mas esse eu não vou. Natan, mas é uma história muito boa, eu tenho certeza que é, mas não dá para ter tudo. Não dá para fazer tudo. Talvez algumas pessoas se identifiquem. Você que é muito sociável, chega no fim de semana, principalmente você de cidade pequena, porque Curitiba não dá para ser em dois lugares no mesmo dia, que é tudo muito longe. Mas aqui, numa cidade pequena, tem churrasco dos amigos, almoço de família, um jogo de futebol do meu filho e a banda do fulano que vai tocar à noite. Aí você fala assim, cara, eu vou. Aí você vai no churrasco, fica meia hora, vê um pedaço do jogo do filho, nem presta atenção, sai correndo para ver a banda e depois você não fez nada. Porque você quis dar conta de tudo. Você quis se organizar com tudo. É o famoso faz tudo e não faz nada. Às vezes valeria a pena assim, olha, hoje eu não vou ver a banda, tá? Eu vou passar no churrasco que vai ser curto, porque a minha prioridade hoje é ver o jogo do meu filho. Então hoje eu não vou. Ah, mas você vai perder? Vou. E aí, quando a gente perde desse jeito, talvez vocês já tenham vivido essa experiência, você percebe o quão maravilhoso é poder dizer não. Porque é ruim perder? É. Você fica, puxa, eles estão lá no churrasco, conversando, tem piscina. Mas depois que passa, você fala, eu não morri, eu não desvirei amigo deles e deu certo. Então, ó, por quê? Ah, por que não? Eu recebo convites como esse da Márcia algumas vezes. E muitos não me interessam, no sentido, seria legal? Seria, eu amo fazer isso aqui. Vocês percebem que quando eu falo, eu até mudo aqui, eu brilho quando eu falo, eu gosto de falar. É um dom que Deus me deu, eu falo com energia. Tudo bem, então toda vez que me chamam para falar é muito legal, mas tem hora que não é interessante. Por quê? Ah, porque eu tenho outra coisa mais importante. Olha, hoje as minutas precisam ter uma prioridade maior, o meu tempo de dedicação aqui não dá para eu largar isso. Então vamos lá, Nata. Não, eu não vou. Entende? Eu acho que a grande questão, a Márcia perguntou, ela leu uma pergunta, quais são os fatores individuais e sistêmicos, né, que roubam o nosso tempo? Eu estou apresentando o fator sistêmico, que é um fator da dinâmica deste mundo que atinge a todos nós. Cada um de vocês tem o tempo roubado de uma forma específica. Um é viciado no joguinho, o outro fica conversando com o contatinho o tempo todo, o outro é viciado em redes sociais e vê o que o Neymar e a Anitta estão fazendo, o outro assiste isso, o outro vê série, cada um tem um jeito de, né, perder o tempo de vida. Isso é o fator individual. Mas o fator sistêmico que alcança todos e que não vai estar no livro porque é mais psicanalítico, é essa mentalidade, é esse sistema de funcionamento
que penetra na gente sem a gente perceber, e daqui a pouco é assim, eu estou na correria porque eu quero aproveitar a vida, e o resultado é, eu não estou aproveitando a vida, eu estou perdendo a vida, eu não estou vendo o tempo passar. Você falou assim, já está acabando março, meu Deus, o ano começou ontem. Falei muito. Vocês conversam, eu vou falando o tempo todo, fiquem à vontade. Total. Que é sempre muito divertido, porque você traz tudo com leveza e a gente leva o soco, assim, rindo da nossa própria mazela, né? Eu acho que todo mundo que mora em cidade pequena se identificou com esse monte de programações e querer fazer tudo. Até no nosso evento lá, agora em Florianópolis, a gente tinha várias pessoas para ir almoçar. Aí, em vez de eu falar simplesmente que não ia almoçar com uma outra colega, eu falei, depois a gente vai lá. Assim, não ia. Aí a Camila lá, mas falou, viu, que horas que você vai lá? Porque você vai almoçar e vai voltar para o curso. Então, assim, a gente quer fazer tudo, até 2 almoços no mesmo dia. Ah lá, Não, e o bom pior é exemplo. quando a gente está em cidade grande e consegue e tenta fazer tudo isso. Eu sou um exemplo que aí tá em cidade diferente, a gente tenta arranjar compromisso, então é O que que a gente complicado. faz? A gente põe lencinho umedecido nas crianças, vai se arrumando, leva de um programa para o outro, do aniversário para o outro, se arruma no carro, come no carro, eu já fiz muito isso. Mas eu ia só complementar, que eu também usei no curso de Floripa essa analogia. Você falou de Newton, né, Natan? O Arquimedes, que é aquele, o símbolo A que a gente primeira, fala do momento eureka, ele estava tomando banho quando ele viu que a água transbordando. a água transbordando, que era mais ou menos o volume, era mais ou menos, não era o volume do corpo dele, né? E ele teve um momento eureka, que era um momento de tomar banho e não fazer nada. E eu brinquei lá no curso que hoje descobri que tem gente que entra na banheira com celular, que toma banho ouvindo podcast com Bluetooth à prova d'água. Então, nem o momento do banho, que antes pelo menos a gente cantava e ficava pensando nos problemas da vida, existe mais, porque a gente está tentando sempre colocar mais coisa, ouvir mais um podcast, tentar absorver um pouco mais de informação, né? E até que ponto que a gente consegue absorver esse tipo de informação. Então, só Pois é. para compartilhar. Não, doutor, e tem uma coisa interessante, eu vou dar vou pôr um pezinho num degrau mais profundo e vou voltar. Porque, como diz a Márcia, às vezes eu falo com leveza alguns socos, então eu vou dar um mais profundo, com cuidado e vou voltar. Mas é assim, quando eu não consigo nem parar para tomar banho, tendo que estar ouvindo alguma coisa, é porque eu não consigo me ouvir em silêncio nem por um minuto. E a pergunta é: você está correndo do quê? E uma resposta que a gente tem para a psicanálise é assim: eu não quero ver minha angústia. Eu não quero encarar o meu vazio. Todos nós temos dilemas, questões para pensar que são muito incômodas, muito difíceis de digerir. Questões históricas, traumas, angústias que eu não quero contar para mim, que me assolam até hoje. E aí eu fico correndo para lá e para cá, porque rodopiando para lá e para cá eu não preciso encarar isso. Por isso que na hora de deitar, às vezes, dá aquela dificuldade em dormir. Aí é melhor tomar um remedinho também para não pensar nisso. Claro que hoje a nossa ideia é pensar em rotina, dinâmicas, ferramentas, mas pensem nisso. Às vezes a gente corre muito e a pergunta é: você está correndo do quê? Então, deixar essa. Deixa eu só ver, tem um monte de gente falando aqui, que legal. Estou passando por um processo de cura, vivenciando problemas na pele para aprender a respeitar meus limites. Que legal. Curitiba com sinais luminosos na calçadas. Ah, que legal essa ideia de Curitiba, muito bacana. Muito Que bacana. loucura. A Isabel falou que é mais fácil resolver a angústia dos outros do que as nossas. A fofoca é um exemplo de eu não conseguir parar. Entre outras coisas, eu falo do outro. Eu tenho vários dilemas. Olha que feio que ele faz, que horrível aquilo lá. Sabia que fulano fez? Mas e você? Por que você ainda não tomou essa decisão na sua vida? Por que você ainda está nessa? Né? Que hora que você vai criar jeito? Que hora que você vai se assujeitar? E ontem eu tive uma mentoria e, esse meu mentor ele falava isso, né? Nós somos muito um bando de gente distraída, tarefada e na correria o tempo inteiro, é isso mesmo, assim, né? E o assunto nem era esse, exatamente, mas serve também, porque É, tem esse reflexo, né? E antes as pessoas só fofocavam, agora tem daí tudo sim. isso. Olha só, tô aqui, tive um insight, Márcio, de fazer um pedido rápido. Eu Aí, vou bloquear
Eu pedi meu violão, mas pode continuar. Oba! Aí sim, hein? Olha só, vocês vão ter. Depois a gente vai ter isso. Natan, a gente tem também interações quando a gente faz a inscrição, né? Abre a inscrição aí para o link convida, não sei se você já fez. A gente oportuniza que as pessoas façam perguntas também, né? Então, antes de fazer as nossas, eu gosto de ler também a das pessoas, né? Que se inscreveram. Então, assim, uma delas é qual a relação entre inovação e atenção? Até eu respondi ali no, né, no chat, porque você já tocou nesse assunto, que a inovação não é sobre construir foguetes, né? Não é tecnologia. A inovação são essas pequenas melhorias e incrementos aí do dia a dia para pessoas. Sempre é para pessoas, né? Então, inclusive para a nossa vida, né? Melhorar a vida. E é isso, por isso que a gente traz esse tema aqui e eu ganhar, mas qual que é a relação? Entre a inovação e a atenção. Outra que você já pode, essa talvez dê mais trabalho, como cuidar da nossa própria atenção nas coisas, além de aprender a não sequestrar a atenção dos outros. Achei interessante essa também. Como focar na nossa atenção e não na dos outros. É, eu acho que tem a ver com o que a gente disse, encarar as nossas questões. Se a gente não está olhando muito para a nossa vida, o provável motivo é porque tem alguma coisa incomodando que a gente não quer ver. Tem uma música do Raul Seixas que ele fala, mas agora é Raul Seixas que Raul vai encarar. É como se ele dissesse, vão ficar frente a frente comigo. A gente fala tanto de autoconhecimento, mas se a pergunta é que hora que você ficou frente a frente com você? Que horas que você disse, olha, agora, Grace, eu vou ter a conversa que eu quero ter comigo faz tempo. Sabe assim, quero. Até quando você vai ficar nessa dois pontos? Você sabe do que eu estou falando e eu não sei. Até quando eu vou continuar reticências? Por que que eu ainda não pontinhos? O que está acontecendo? Quando é que eu vou olhar para esse evento que me incomodou e que eu estou fingindo que não aconteceu porque ele é tão incômodo que eu quero fingir que não está acontecendo? Então, assim, como é que eu posso fazer esse movimento de cuidar mais de mim do que dos outros? É ocupar-se mais da nossa vida. E, claro, para ocupar-se mais da nossa vida com um certo tempo livre. Primeira coisa é aprender a perder, limpar a nossa agenda, aprender a dizer não. Né? Eu trabalho lá com estratégia OAB às vezes, né? Eu faço uns vídeos para eles e eu falo muito: foco é dizer não, foco não é dizer sim. Dizer sim é, eu quero estudar, beleza. Mas eu digo sim para isso, para o grupo do WhatsApp, para. Aí eu não faço. Foco é aprender a perder e falar: isso aqui agora não cabe. Hoje eu não vou fazer isso. Esse grupo é legal. Eu tinha um grupo de bolão da NFL. Eu adoro futebol americano. Gosto. Mas quando eu participava do grupo do bolão, eu jogava meu domingo fora. Não, não dá. Era uma delícia. Só que eu perdia muita coisa. Então eu perdi o grupo, porque fez sentido. Então eu acho que essa questão do cuidar tem a ver com isso, tá, Márcia? Mas ele, acho que aqui a pergunta também vai um pouco além, porque, assim, aprender a não sequestrar a atenção dos outros. Eu não sei se a pessoa está aqui, se ela quer poder, né, quer se explicar aí, explicar melhor, mas entendi assim, da gente não ser um agente sequestrador do tempo dos outros, né, eu não ser né, você, sei lá, você ocupar o tempo com reunião que era para 3 pessoas, você chama a tua equipe inteira, talvez, não sei Pode quem ser, escreveu pode ser. aí, cita aí, ou se você ser o palestrinha da turma, né, do rolê. Ou o Aqui juridiquês, né, que a gente está nessa, tem um lado né. de bom senso que é, né, feeling, tato, aprender um pouco de otimização. Notem, a gente precisa de otimização. Né? O problema é quando eu vivo num mundo de extrema otimização, que eu quero otimizar tudo e eu dirijo falando no celular, né? Eu tomo banho escutando um podcast, aí eu perdi a noção de otimização. Mas, né, um pouco de otimização é fundamental. Então, ter esse equilíbrio também. Isso de roubar a atenção, eu acho mais fácil você pensar em como não ter a sua roubada. O Jerônimo Temel, nossa, faz tempo que eu não ouço ele, mas quando eu escutava ele, ele dizia assim: se você não tem agenda, você vira a agenda do outro. Se você não tem hora para responder o WhatsApp, você responde o cara na hora que ele manda. E então você é da agenda dele, você não tem agenda. Agora, se alguém te manda uma mensagem, você diz: beleza, tem hora para responder isso. Agora não dá. Você tem a sua agenda. E isso economiza um tempo no saldo final. A gente fala de dinheiro, se você guardar R$ 50 por mês, vai dar um monte. Se você economizar esse tempo de resposta que você gasta por entrar na agenda do outro, no final do tempo você está rico também.
Então, eu acredito que é muito mais fácil eu cuidar de outros não tomarem tanto a minha agenda do que eu não interferir no outro. Aí o outro vai precisar ser cuidadoso, porque se eu mando uma mensagem para alguém para me responder e ele opta por abrir na hora que eu mando, é mais problema dele, né, do que meu. Né? No máximo, assim, o que a Marta falou, bom senso de você é chefia, tem que fazer uma reunião mesmo? Ou é a reunião que poderia ter sido um e-mail? A reunião tem que ser tão grande assim, né? Tem que ter tantas reuniões. Aí é um pouco de tato de cada um, né? De percepção. É, e chamar as pessoas certas para as reuniões, né, também, porque isso eu escuto muito isso, essa dor aí, essa queixa, né. Não, a reunião era só para o setor A, B e C e chamaram o alfabeto inteiro aqui. Não sei nem o que eu estou fazendo, que eu podia estar dando conta de outras coisas. Então é um cuidado, porque é falta de planejamento também, né, de gestão aí, que é uma coisa que você trata muito bem sobre isso também. Sim. O Harry, que é o autor desse livro, ele fala que, né, e é baseado também no Mihaly lá, Mihaly Csikszentmihalyi, nunca sei falar o nome dele, mas que ele fala isso, né, das distrações digitais, né, que roubam o nosso estado de flow mesmo, né, dessa produtividade, que é quando você consegue esse tempo para mergulhar, né, e que nada vai acontecer nesses 10 minutos se você deixar para frente para ouvir. Vai acontecer, mas dá para você responder depois, você não vai perder. De novo, eu aprendi a perder. Não, eu não posso perder, eu tenho que responder agora. É. Imagina assim, eu estou aqui nesse momento e tem um WhatsApp específico de alguém. Olha só, você me fez essa pergunta, eu fui lá abrir a nossa conversa agora para ver se a gente tinha feito um briefing de alguma coisa. Aí eu abri meu WhatsApp e tinha ali uma mensagem. É uma mensagem importante. Ela vai ser respondida depois. Você entende? Se eu tiver que parar agora para responder, eu perco o momento do agora. E a doutora falou assim: a gente está perdendo a contemplação. Sim, mas também a gente precisa ampliar a ideia de contemplação. O que é um momento de presença? O que é um momento válido, saudável, contemplativo? Não precisa ser só sentar na cadeira de voo que eu tenho aqui na frente da minha casa e olhar para frente, para uma cidade pequena, eu moro no alto, e ver um monte de árvore, aquela coisa gostosa, bonita, numa rua pequena com a criançada correndo na rua. Às vezes eu tenho essa bênção na minha vida e faço isso. E é maravilhoso. Mas isso é um exemplo. A contemplação, ela pode ser vivida numa dinâmica. Ela é a hora que você está em flow, como disse a Márcia. Então, tem atividades. Eu sou músico. Então, quando eu estou com a minha banda e a gente está num certo momento daquele encontro, é um momento maravilhoso de contemplação, sabe? É um momento quase transcendente em certas horas. Então, aquelas atividades que fazem sentido, elas também podem ter esse grau de presença, de dizer, estou presente, não estou alucinado, não estou na correria do mundo, não estou com o meu pensamento, né? Todo mundo tem TDAH hoje, se parar para pensar, né? Não estou com o meu pensamento nessa loucura. Acredito que isso, né, faz bastante diferença. E eu vi lá, Márcia, que uma das coisas que a gente conversou sobre manter a atenção é a gente ter estratégias também mais palpáveis. Eu venho da psicanálise, eu fico viajando com vocês aqui, né? Mas estratégias palpáveis, por exemplo, um Pomodoro básico. O que é isso? Se eu preciso ter uma produtividade boa e tem outras coisas para ser feitas, o Pomodoro é aquele 80-20, né? Tem uma hora para fazer, 80%, 48 minutos de concentração, de dedicação, de elaboração, de trabalho, minutando uma sentença, por exemplo, por 12 de, agora deixa eu responder esse WhatsApp, deixa eu fazer tal coisa, lembrei que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo certas técnicas que permitem, né? Uma que eu gravei lá no Plin, lembra do Plin? Eu gravei uns vídeos aí, né, para a Justiça, e o Plin falava da lista do tem que. E eu não minto, a lista do tem que está aqui. Essa é a minha lista do tem que de hoje, é um sulfite dobrado, mas eu tô aqui falando, eu tô aqui minutando uma sentença, e eu falo assim, meu Deus, sábado tem que pegar o bolo. Eu vou parar minha sentença, eu pego a minha caneta, eu anoto, bolo sábado, e eu volto, porque tá no lugar que eu vou olhar, e isso não toma minha atenção. Minha esposa queria que eu ligasse pro cara que arruma lava-louças. Meu Deus, não anotei. Lava-louças. Pronto. Porque se eu parar no meio da minha sentença, for pro Google, lava-louça, jacarezinho, ai, não tem, alguém sabe. Pronto. Eu não faço nenhuma coisa, nem outra. Então, também essas táticas mais técnicas que a gente vê em livros de produtividade, que são muito interessantes, né?
Eu li alguns, não li esses mesmos livros que vocês, mas li alguns sobre produtividade que ajudam. Lista do Tenquê, método Pomodoro, entre outras possibilidades. Isso acaba ajudando a gente a ter uma dinâmica, né, mais fluida, entrar em flow. É. Sabe que a gente usa no laboratório, a gente tem o cabide de ideias. Eu tenho o meu grupo de WhatsApp comigo mesmo chama-se Insights e Tanks. Eu, esse é o meu Tanks. Mas no laboratório a gente tem o cabide de ideias para esses momentos, assim, que a ideia surge na hora errada. Então é também isso também, né? Eu lembro, tem que ver isso. E esse do Insight é muito verdadeiro, Márcia. Eu também tenho esse grupo de insights comigo. O meu chama Eu Mesmo Irene, em homenagem àquele filme do Jim Carrey antigo, né? E, e aí, o que que acontece? Imagina que às vezes eu estou minutando uma sentença, ou estou fazendo outra coisa, e me ocorre uma ideia genial, uma palestra para um vídeo que eu tenho que fazer. Eu abro o WhatsApp e falo, "Pá, lá, 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 lá." Pronto, tá lá guardado. Tem uma hora para mexer naquilo. Então, uma hora que eu for usar, né, minha construção de trabalho de outras áreas, eu vou pegar aquele insight e vou usar. Então, isso é muito legal, você ter onde colocar as coisas. E isso é uma ideia inovadora, é uma ideia criativa. É. Vamos ver o que temos aqui. Tananã. O outro livro é do Lee Cockerell, que ele foi vice-presidente da Disney por muito tempo, e ele liderava 40.000 pessoas, né? Por 10 anos, assim, ele fez isso. Então, pensa como que era a organização dele, assim. E eu gosto muito da frase, né, que ele fala ali, que me impactou bastante, assim, né? Se você... E diz respeito também a estar aqui nesses momentos, assim, tirar esse tempo para você aprender, para você ler, para você fazer um curso, né? Porque às vezes a pessoa, não vou lá no link convida hoje porque eu não tenho tempo. E, né, é o paradoxo. E assim, ele diz, se você não arranjar tempo para trabalhar no desenvolvimento da vida que você deseja, você vai acabar sendo forçado a gastar muito tempo lidando com uma vida que você não quer, né? Então é exatamente isso que você está comentando, né? Você vai nesse bolo aí Uhum. e acaba não Márcia, fazendo, não vivendo. e é importante a gente pensar assim, não é que eu estou falando, fazer muito pouco. Cada um tem uma dinâmica e uma capacidade de conduzir coisas na vida. Isso é muito particular de cada um. Tem gente que, né, carrega o caminhão nas costas, tem gente que vai mais devagar. Mas a dica para todos é a mesma: é fazer menos. Cada um vai fazer um tanto de acordo com sua capacidade, né? Parábola dos talentos da Bíblia, cada um tem uma, né, uma capacidade de gestão de coisas e tudo mais, mas a gente está numa correria. Hoje a gente precisa ter uma certa otimização, dar conta de muita coisa, né? Mais de um trabalho às vezes, mas a ideia é assim, sempre dá para enxugar, sempre tem ladrões de tempo. Sempre dá para eu parar para pensar e dizer, mas espera aí, por que que isso aqui eu ainda estou fazendo? Entende? Acho que esse é o grande ponto. Hoje a vida é puxada, né? A gente tem muita coisa para fazer. Eu fiz, né, uma incrementação profissional, não uma transição profissional, mas ir do direito para a psicanálise é um movimento que em certas fases da minha vida me custa. Me custa estar num dia corrido e puxado. Mas imagina se tivesse corrido e puxado, eu ainda estivesse olhando o celular de X em X minutos, se eu estivesse fazendo as outras tipos de distrações que ainda roubam tempo. Aí não daria para fazer. Então, acho que a grande questão é o que que cabe, onde que eu ainda posso enxugar, né, na dinâmica de hoje, a minha vida. Ainda que às vezes fique apurado. É também fazer as pazes com isso. Tem momentos que a coisa aperta. Você fazer uma formação em psicanálise, enquanto você é pai de família, você trabalha na Justiça Federal, terminou o mestrado, é professor de faculdade, só isso por si só é uma loucura. Entende? Mas aí o grupo do bolão tem que esperar. Aí esse é o grande ponto. Então, fazer as pazes com momentos de apuro. Estamos no mutirão para tentar zerar, fazer a meta tal, então agora eu vou ter que me apertar mais. Tudo bem, eu sei que é consciente e temporário, tá dentro daquilo que, né, eu tô ciente do que está acontecendo. Então isso não me angustia, não me dá tanta ansiedade.
perguntas. Deixa eu ver aqui no chat o que temos. Ficou uma para cima que eu queria falar. Então, assim, se não tiver nenhuma outra, aí eu vou para falar da sociedade do cansaço, tá? Tá. Tem uma aqui pesada aqui, ó. Pegou pesado. Para a gente falar sobre nootrópicos, eu não sei nem se tá certo, assim, se eu escrevi errado. O que é mais remédios, né, e estimulantes naturais para manutenção do foco e potencialização da criatividade. Olha, eu não sei nada disso. Eu também não, mas dá para a gente falar alguma coisa. Primeiro, não sei. Natan, o que que você toma? Bom, não sei muito sobre isso e o que eu tomo não é porque eu acho, é porque alguém me indicou e alguém que sabe, um médico que entende e tudo mais. O que que eu acredito? Uma alimentação saudável e uma saúde bem cuidada, bem equilibrada de vitaminas, etc., ajuda muito, né? Mas não é isso que vai tornar você mais produtivo. Eu acho que tem muito mais a ver com o movimento de dentro do que você ingerir algum tipo de remédio ou algum tipo de estimulante ou de ajudante de concentração externo que vai resolver a sua vida, né? Eu tenho pacientes que às vezes vão dizer assim, ah, é porque eu tomo Ritalina para estudar. Eu digo, ó, não vou estimular isso, né? Não vou ficar dizendo para você parar, mas vou dizer, olha, você está acompanhado por um médico? Não, eu peguei da minha mãe. Você entende? Eu acho que quando você está bem orientado, eu vou no nutrólogo, eu vou no médico, eu treino, eu faço isso e eu tomo isso que ajuda muito na concentração. Eu percebi a diferença, é um floral que fulano me deu. Bacana, né? Mas aí você vai procurar os especialistas que podem falar sobre isso. Eu acho que essa pergunta, viu, o que que você acha disso? Eu não diria nada, realmente. Eu não sei, eu posso dizer, eu não sei sobre isso. Deixa eu ver. E depois aqui, ó, acho que vai ficar mais para o fim, mas são várias perguntas te pedindo técnicas e dicas para manter o foco, se basta só ser organizado, e eu já dou spoiler aqui, que é o jeito que a gente tem aprendido, assim, que não basta organizar, né, mas também priorizar, né. Hum. E esse livro ensina, da Disney lá, ele ensina muito, e é um livrinho bem fininho. Cadê? Até tô com ele aqui perto. Um livro fininho, assim, e ele mostra como que ele faz, ele ensina a preencher a agenda dele e tal, então é muito legal, ele faz uma visão para 1 ano e meio até das coisas que você tem que colocar na agenda, imposto de renda, por exemplo, check-up anual, oftalmologista e tal, então, e o que que você se prepara sobre isso antes, né, então ele ensina muito sobre priorização. Mas tem várias perguntas assim, tá? Pedindo essas dicas de As dicas. tempo. E tem uma colega que veio aqui, ou um colega, não sei, fala: eu quero muito melhorar as cartas e mandados que são expedidos na minha vara, mas já tenho tantas interrupções do trabalho e volume tão grande e intenso que só poderia fazer em hora extra. Acabo só efetuando pequenas mudanças, e isso não é só sobre mandados e cartas, né? Esse é É. um problema do judiciário e seus 85 milhões de processos. Ô, Márcio, vamos falar dessas dicas práticas para a gente não ficar tão abstrato aqui, né? Eu sempre me preocupo com isso também, não ficar só na reflexão abstrata. Vamos pensar nisso, vamos fazer um toral de palpite aqui. Eu tenho algumas, e aí no final eu respondo aquela questão. O meu violão chegou, então no final daí eu falo dessa questão, tá? Mas assim, vou dar um. Já falei da lista do Tenki, que eu acredito que é uma ótima ferramenta para te manter em estado de concentração. Porque às vezes vem alguma coisa importante, você lembra, você não pode esquecer, mas você precisa continuar o que você está fazendo. Então você descarrega no tem que e volta para sua atividade. Isso para mim já é algo muito legal. Estou fazendo um mandado, né? E alguém diz alguma coisa, daqui a pouco te respondo. Responder fulano. Pronto. Posso te ligar daqui 10 minutos? O problema é você falar, posso te ligar daqui 10 minutos? E volta, e aí você não liga. E aí você deu mancada. Posso te ligar daqui 10 minutos? Pode, ligar fulano. Pronto, volto, menor distração possível e você está ali. Mas eu não quero ter distração nenhuma, então vai ter que trabalhar num lugar isolado, né? Jogar o celular fora, alguma coisa assim. Da onde vem outra dica que eu gravei no Plim. Facilite
o seu foco ou facilite, dificulte a sua distração. Se a sua distração é o celular, se você está na sua estação de trabalho, bota o celular para carregar lá, longe de você, porque é tentador. Acabei de fazer uma minuta, eu cheguei numa parte difícil, agora é um documento chato de analisar. A gente faz assim, né? Tem que analisar esse documento. Se o meu celular estiver do meu lado, eu já pego ele. Agora, se o celular não está do meu lado, eu faço, vamos lá, e volta. Vou sair para pegar água. Gente, já traz a aguinha. Por quê? Porque se eu deixei a aguinha lá, na hora que eu for lá pegar água, eu vou lembrar, tem a louça, não sei o que lá, é verdade, tem isso aqui. Já viram os memes de quem tem TDAH? Vou lavar a louça, aí passa, vê um pano no chão, vou guardar o pano, chega no tanque, o meu tênis, vou pendurar o tênis. Nossa, não fez nada. Porque viu um monte de pendências, não se organizou e foi pulando de um para o outro. Então, acho que a grande questão é essa: facilite a sua concentração ou dificulte a sua distração. Você sabe melhor do que eu quais são os seus ladrões de tempo, né? Criatividade é você, por exemplo, ter uma extensão de bloqueador de redes sociais no seu navegador. Ou agora, 2 horas de trabalho, eu vou colocar um bloqueador de YouTube, Facebook e tudo mais, que daí mesmo que eu queira, eu não consigo, né? É uma saída para alguns, para outros não adianta, porque ele vai e abre outro navegador, ele sabota ele mesmo. Mas, assim, são saídas que você pode, né, obter só olhando para você. De que jeito que eu procrastino? Por que eu estou aqui sentado há 4 horas e eu não produzi o que eu queria? É porque eu fiquei mandando mensagem para tal, respondi um meme, eu provoquei 5 corintianos, porque o Palmeiras vai ser campeão hoje, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, vamos evitar, esses ladrões de tempo, vamos facilitar a sua concentração. Tem áudio, São os Márcia. livros que Agora vocês foi. mandaram aqui, né? Tá. Eu mandei o link do que a Márcia Isso. acabou de indicar. O outro é Foco Roubado, que foi o que nós duas lemos ao mesmo tempo. Peraí, eu já escrevo aqui. Que é muito bom. E nesse do Foco Roubado, inclusive, ele foi para uma ilha, só dando spoiler, mas é o primeiro capítulo, então. Ele foi para uma ilha fazer um detox de redes sociais. Ficou 3 meses sem redes sociais. E ele pegou um computador antigo que só tinha o processador de texto, porque ele precisava escrever. E um celular que era discado, que ele podia entrar em contato com alguém lá. E quando ele voltou para a civilização, ele passou os 3 meses dele, conta o processo de detox dele, né? Quando ele passou os 3 meses, passado um tempo ali, ele viu que estava com os mesmos hábitos. Novamente, então o detox não funcionou. E daí daí que ele começa a investigar uma série de estratégias de como a gente está inserido numa sociedade, que até posso dar um gancho para você agora, assim, tipo, a gente está inserido numa sociedade que produz o cansaço na gente e que para a gente sair, muitas vezes, a gente precisa de medidas coletivas, não só individual, que é e dela ele questiona aquele livro Indistraível, esqueci o nome do autor. O Indistraível, ele fala que a questão da distração é uma questão tua, que você que tem que sair da questão da distração. Então, você tem que ter lá me fugiu a palavra, mas você tem que ter o jeito de você afastar, digamos assim, o celular, ou sei lá. E a tese desse autor é que a gente, como sociedade, a gente precisa rever muita coisa. Então, ele passa desde a questão. Eu falei que era o primeiro capítulo, mas agora já estou dando o livro inteiro, então, tipo, vocês ficam atrás. Até a questão do celular, então, ele vai além da questão do celular para as crianças, ele vai além da questão do geração ansiosa, ele sugere uma série de medidas, tipo sono. Então, você não precisa ficar tomando cafeína, você não precisa ficar se entupindo de remédio, sendo que você negligencia teu sono. E eu falo, você falou muito de grupo de WhatsApp, né? De dizer não. Hoje o meu maior não, estou dando um depoimento. Hoje o meu maior não, e o pessoal que estava em Floripa presenciou isso, é dormir às 9 horas da noite. Então, às 9 horas, acaba a minha bateria e eu já estou na minha cama. Mas por quê? Porque minha rotina começa o outro dia e eu preciso estar Giovana mãe, Giovana juíza, Giovana amiga, Giovana atleta. Eu preciso estar ali das 6 da manhã às 9 da noite, eu preciso estar com foco naquilo.
depois acabou. Então acho que ele fala muito disso, a questão do sono, que a gente negligencia e várias outras coisas. Então só para fechando parênteses, agora eu já contei o livro todo, mas de medidas que a gente enquanto sociedade que está cansada pode implementar. Excelente, doutor, excelente. A Aline, quem mandou aqui, é a Aline. Aline? Sim, A nossa Aline da capacitação? nossa, a nossa linha. Ah, Aline, como que eu não tô vendo você? Que raiva. Mas tudo bem. Você deve ter um bom motivo. Oi para você. Bom, a doutora falou da sociedade do cansaço e eu queria fazer então essa reflexão. Não precisa ser a última, mas é uma reflexão que eu considero bem, bem importante, assim. Essa reflexão que eu faço, ela começa não no livro do Byung-Chul Han, que é o Sociedade do Cansaço, mas ela começa no livro do Guy Debord, que é o Sociedade do Espetáculo. O Sociedade do Espetáculo fala que a gente foi criando uma sociedade de imagem, saturada de imagem, né? Desde a Sprite. Imagem não é nada, sede é tudo, lembra aquilo? Então hoje o que importa não é ser, é parecer. E então a gente criou um lugar de espetáculo. Na época ele falava muito da mídia da televisão, porque na época era isso que a gente tinha. E que você precisa aparecer. Então você tem que ser bom, você tem que vender o seu peixe, vender a sua imagem, tem que parecer legal. Acontece que isso foi ganhando isso foi entrando tão forte na nossa sociedade que a gente foi incrementando e hoje parece que é mais importante parecer do que ser. Se você curte uma festa com os amigos e não compartilha com o mundo, parece que não é tão legal. Se você não avisar a galera, se você não... Olha como eu estou me divertindo, cantando com a minha amiga aqui no meu ombrinho, cantando a música, parece que não é tão legal. Olha a Aline aí. Oi, Aline. Então pensa comigo. Imagina isso, né? Penetrando lentamente o nosso inconsciente, o inconsciente coletivo, ao ponto de que a gente vive hoje uma cultura ilusória, né? Uma vida idealizada de redes sociais, onde todo mundo posta o seu sucesso. Só que cada um que mora dentro de si sabe que não é só sucesso. E isso começa a dar uma sensação muito ruim, porque parece que está todo mundo bem, menos eu. Você contribui com a ilusão, você posta só a parte boa. Só que você sabe que você não é só isso. Então ele fala desse cansaço, de uma cultura saturada, aí o Byung-Chul Han fala da cultura saturada de positividade, de todo mundo falando que tá bem, você tem que estar bem, você tem que fazer mil coisas. Então você foi, você correu, acordei às 6 da manhã, corri, fui mãe, fui juíza, respondi os grupos do WhatsApp, li um livro e plantei 2 árvores e ajudei alguém na rua e fiz uma foto de ajudei alguém na rua e vou dormir. Nossa, que pessoa maravilhosa que você é. E se eu não for assim, eu estou vivendo errado. Gente, isso cansa. Só de falar da cansa. Aprender a perder é falar assim, eu não preciso fazer tudo. Eu não tenho que. Tudo bem se o dia não for tão assim. É uma possibilidade de você se libertar, de você sair da correria. E aí eu vou pegar o violão para lembrar disso, porque é besta falar isso, porque todo mundo fala: e aí, Natan, como é que você tá? Tô bem, tô na correria. Todo mundo fala isso, tô na correria. E fala com um certo orgulho, né? Tanto que agora tem o 2.0 dessa frase, que é o tô na correria, graças a Deus. Você tá na correria porque tá bom, né? Pegar um tiozinho, por exemplo, e falar, e aí, Natan, eu tô na correria. Oh, tá na correria porque tá bom, né? Tem coisa para fazer. O problema é que tem muita coisa para fazer. Então, assim, a correria faz mal e a gente acha que é assim mesmo. Como todo mundo corre igual, a gente acha que tá certo. É o vídeo dos ratinhos. Ratinhos andando todos iguais, todos na mesma linha. Nananana, e ninguém ousa fazer diferente. Por isso que eu gosto das reflexões sonoras que usam a música, né? São minhas palestras musicadas, para fazer a gente enxergar algumas coisas. E tem uma pergunta aqui: só há algum lugar em que essa saturação de positividade não seja incentivada? Eu diria, a gente precisa criar esses ambientes. Eu vou dar um exemplo, a minha casa, né? Os vínculos com os poucos amigos que eu tenho. Eu acho que cada um precisa criar esse lugar em que você pode ser você e que não tem que ser tão bom. Eu fico com inveja às vezes, eu não sou um pai perfeito e na verdade eu tenho, meu filho está ficando adolescente, eu estou sofrendo com isso. Mas uma coisa que eu tenho inveja do meu filho é que o pai dele fala assim, cara, tudo bem, você não precisa fazer tudo, sabe? Não tem que fazer isso. Eu morro de inveja, porque eu não escutei isso, sabe? Inveja entre aspas, vocês entenderam. Mas a gente precisa de um ambiente em que a gente possa
Ser mais leve, ser bobo, ser só a gente, sabe? E essa música que eu já cansei, não, tá desafinado, mas é assim mesmo, vocês vão entender, né? Do Lenine, ela fala muito disso, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. O mundo pedindo, quer dizer, a vida não parando e o corpo pedindo. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Esse entendeu. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Olha esse trecho da música. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, né? Todo mundo espera que venha de algum lugar. E a loucura finge que isso tudo é normal. Para mim, essa é a grande frase de se dar conta. A sociedade já tá no establishment. Essa ideia de que a gente tem que correr, tem que fazer, e que é isso mesmo, um cinismo da correria. Não, é isso mesmo, não adianta. O mundo hoje é correr, pagar conta, trabalhar e só. A loucura deste mundo finge que isso é normal. Esse cara fala, eu finjo ter paciência, eu vou na contramão. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu não. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Eu entendi que essa correria faz mal. O tempo acelera, pede pressa, falando, eu vou fazer aqui do meu jeito. E aí vem a ousadia e a coragem. É engraçado que a gente está falando de coisa de ficar mais leve, mas isso exige coragem. Coragem de desagradar, coragem de dizer não, coragem de ser, entre aspas, só você. E não ser um personagem, porque o personagem tem que dar conta de mais coisas. Só você é mais tranquilo. A gente precisa de coragem para viver e para ser feliz, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. O que é o corpo pedir um pouco mais de alma? É o seu sintoma ansioso na hora de dormir. O que está acontecendo comigo? Tá tudo normal? Por que que eu tô com esse tremelique? Canta. O meu corpo tá pedindo um pouco mais de alma. É isso? Cadê você nessa rotina corrida? Cadê sua alma? Cadê, né, aquilo que é da sua essência? Tá perdido no entulho dos afazeres que a gente tem, e muitos desses afazeres para provar que eu sou alguma coisa que na verdade eu não sou. Só para jogar o jogo da hiperexposição, da positividade, né, da sociedade do espetáculo, que na verdade esgota. A ideia de sociedade do espetáculo culminou na sociedade do cansaço. Deu errado, gente. Então por que não fazer diferente? Concordam? Super. Quando a gente foi começar aqui, né, antes de abrir a sala, o que eu te falei, né? Deixa eu fechar essas abas aqui que tá aparecendo minha cabeça. É isso, né? Às vezes dá a impressão que a gente tá cheio de abinhas abertas. E Exato. a meditação ajuda também, né? Também, ó, a gente está falando de técnicas, né? Eu falei de algumas, mas com certeza. Respiração, eu ia dizer, Márcia, porque assim, eu descobri com o passar do tempo que falar meditação, você está falando de uma coisa específica. Mas tem respiração guiada, mindfulness, meditação, yoga e tantas outras formas de respirar. É interessante porque, na verdade, a gente cria alguns sistemas para fazer algo que a gente não percebe que está fazendo. A gente não observa a nossa respiração. O Djokovic, jogador de tênis, ele foi perguntado esses dias. Quem não sabe de tênis, o Djokovic é um cara multivencedor, talvez o melhor de todos os tempos, o mais vencedor de todos os tempos, e ele tem uma característica que é a capacidade dele de superar momentos difíceis. Ele tem uma mentalidade forte que é invejável. Até quem não gosta dele tem que reconhecer isso nele. E falaram para ele: se você pudesse dar uma dica
para as pessoas, para elas melhorarem a mentalidade delas, porque a sua é incrível, que dica você daria? Ele falou assim para o repórter: respirar. Aí o repórter ficou meio assim, falou: não, mas não essa respiração sua. É prestar atenção na sua respiração. Ele falou assim: minha vida mudou depois que eu aprendi a respirar. Quando a gente fala de percepção, a frase clichê é assim: ah, você toma banho sem perceber que a água está caindo em você. É verdade, e se você perceber, é melhor. Mas para mim, o mais forte é você respira sem perceber que está respirando. Fôlego de vida entrando nas suas narinas, convertendo em energia vital, transformação acontecendo, vida acontecendo a cada minuto dentro da gente, renovação que a gente não percebe, a gente não para. Então, eu acredito sim que toda a respiração, inclusive a meditação, é fundamental para trazer a gente para o foco. E aí você pode dizer melhor do que eu, né, Márcia? Não precisa de muito tempo por dia, né, para isso. É verdade. 1 minuto de respiração, né, já dá um Pois é. gás. Você acorda cedo, você faz lá seus 5 minutos de respiração guiada. Ai, Natan, mas eu não sei. Pega o YouTube, respiração guiada, né? Ai, preste atenção nos seus pés tocando o solo, o ar entrando. Gente, é maravilhoso. Você some do mundo por um momento. Você vai pro exílio que esse cara do livro foi por 1 minuto. Tente não pensar em tudo. No começo é difícil. Alguém vai dizer assim: observe seus pensamentos, não julgue. E não é tão bom se você pudesse agora, trabalhando, lembrando que só tem um monte de aba, mas agora eu tenho que participar do link. Não pense nas outras coisas. É exatamente isso que me traz para o presente, não é? É isso. Pessoal, olha, tá uma delícia, amigo. Gostei, já passou 1 hora. Eu falei que ia passar rápido isso, gente. Né, fez 1 hora que a gente está aqui. Temos tempo aí para, se alguém quiser fazer mais 2 perguntas, a gente tem para responder. Senão a gente já encerra, porque as sentenças e as liminares não param. Deixa eu ver quem Ó, eu mais. só queria agradecer, consegui uma câmera aqui, tá? Só para dar um oi, porque o Natan é sempre incrível, eu sou muito fã, assim, eu sou muito fã do Natan. Já tem muitos anos, né, Márcio, que eu sou fã do Natan. Eu também, ó, desde Natan, eu vim de verde hoje, tá? Tô sabendo que você tá. Hoje à noite a gente conversa. Obrigada, Natan, sempre um prazer te ouvir. Obrigado, querido. Obrigada, Aline. A Michelle perguntou ali, ó, além do Pomodoro, você indica outro método? Peço até ajuda para vocês se tiverem alguma outra ideia, porque quando eu penso em técnicas, né, de foco, eu acho que as principais foram aquelas que eu disse, né, da lista do tem que, o Pomodoro, o colocar o celular longe. Não me ocorre nenhuma outra específica que eu poderia falar nesse sentido. Eu também. O que o Lee Cockrell fala sobre agenda, que também tem me ajudado muito, assim, é que ele fala para organizar as tarefas em 3 categorias, né? Urgente, vital e importante. O nosso erro é ficar rolando a tela do celular, por exemplo, até que é importante vire urgente, né? E daí por isso que a gente fica apagando incêndio. Então, aí você coloca todas as tarefas urgentes do dia, porque vão ter várias vitais e várias importantes, mas daí ele numera dentro das urgentes lá, por exemplo, você tem que priorizar. Então você vai falar, dentro dessas urgentes, qual que é a tirar o pai da forca, né? Aí, então, fazer essa priorização também tem me ajudado muito. Aí marcar com canetinha, né? Adoro as canetinhas, então coloca lá, sei lá, um azulzinho, verdinho para as que você fez no dia. Daí, que é tão gostoso quando a gente marca, né? Ah, tiquei, vai ticando ali, que deu certo. E daí o que vai ficar para amanhã, então você põe uma flechinha de vermelho lá, de outra coisa. E que é importante você, eu achei legal também essa dica, quando você não conseguiu, porque isso também vai te ajudar a dizer não para as outras coisas que você acha que você quer dizer sim. E esses dias eu tive que falar não para a Michelle, né? Então, mas é isso, assim, E também é achei sobre isso. ótimo, e achei ótimo, Márcia. É isso aí. Metas para 2025. Estamos cumprindo, aprender a dizer não.
Então, a gente falha um pouco, mas vai, né? Então, assim, se você não diz, então, porque parece que no outro dia a agenda está livre aí, né? Se você não deu conta de fazer as tarefas de hoje, ele ensina você transferir para o dia seguinte, e se não conseguiu também para o dia seguinte, ou você já pensar, não, isso aqui vai estar mais propício para eu fazer na sexta-feira às 5 horas, então, né? Ou daqui 2 semanas, então já coloca lá escrito mesmo, mas repetir essa agenda. Então, era do dia 12, mas você coloca para o dia 13, dia 14, até você se livrar dela, né? Ou fazer pequenas partezinhas. Também achei que está funcionando, porque eu ando muito assim também, né? Lógico, acho que todo mundo. E meu marido, não sei se você sabe, ele é neurologista, né? E está atendendo muita criança e ele comentou isso sobre o TDAH adquirido ou secundário. Né? Eu era uma pessoa focadíssima, concentrada, porque a gente é multitarefa, mas a gente não é multifoco. Então, a primeira coisa é assumir isso, né? Então, é impossível. E eu era focada, eu conseguia fazer uma coisa de cada vez, ou só duas, né? E tudo. Mas eu tô totalmente perdida, assim. Contei cada história aí para Isabel, e ela também contou as dela esses dias, né? E outras amigas, assim, a gente conversando, a Michelle também, a gente vai conversando e fala, nossa, olha que loucura que eu fiz, né? Eu descongelei a história que me fez, assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa estranha, é que eu coloquei o meu almoço no micro-ondas, né? E para almoçar, comi minha saladinha, nananã, e fui tocar a vida. Tava aqui em home office e tal, nananã. Aí de noite, quando eu fui preparar o jantar, eu também ia usar o micro-ondas e meu almoço estava lá ainda. Então, eu não tinha almoçado e não percebi que eu não almocei, né? Então, é isso. Porque vai. É. Ô, Márcia, agora, quando você fala disso, né, de organizar, de ver prioridade, como é que a gente faz isso sem tempo? Né? Essa é a questão. Seja lá a técnica que você usar, eu ouvi algumas aqui, para, GTD, alguns colegas colocaram aqui no chat, a gente precisa de tempo para isso. E para eu conseguir um tempo imediato, é agora assim, ó, o que que você precisa falar não? Que não você precisa dar hoje para você falar assim, nossa, olha que brecha que apareceu aqui. Nossa, parece que agora eu tenho mais tempo para fazer minhas coisas, agora eu consigo parar para fazer isso. Né? Usando o exemplo da Aline, hoje à noite eu não vou assistir o jogo. E olha, eu gosto do Corinthians, mas eu estou no momento que eu preciso entender que eu tenho outras prioridades, então só vou ver depois os seus stories, ou xingando a gente porque vocês ganharam, ou tentando explicar por que vocês perderam. Só isso, entendeu? Mas hoje eu não vou assistir a final do campeonato. Voluntariamente. É legal, seria muito bom. Não vai dar. Eu acho que a gente precisa aprender esses nãos para você falar, pelo menos aquilo que eu me propus está saindo legal. Complexo. Ó, várias pessoas aqui, me identifiquei. Ai, que bom, não estou sozinha, porque eu achei que eu realmente estava precisando tomar um remedinho, né? Mas não, só preciso um pouco de organização e foco. Eu acho que a gente Mais algo ficaria aí? aqui um tempão, né? Mas a gente tem que dizer não para você agora, Natan. Justo. Aprendemos, Muito bem. porque essa 1 hora, agora já deu quase 60, 70 minutos, né? Eu acho que foi de muito aprendizado e vamos levar para cá ensinamentos E ainda muito teve bons. show. Teve show, olha, é um pocket Conversamos aí muito. muito bom. Mas eu acho que a gente sempre pode melhorar, a gente tem que encontrar mesmo espaço na agenda para ver como que a gente pode conseguir mais foco, né? Repensar. Isso que você falou no começo, Nathan, da gente olhar para a gente mesmo, né? Essa questão de autoconhecimento. Vamos ver o que está faltando, onde que a gente pode, o que está acontecendo que a gente não consegue ficar em silêncio, a gente não consegue ficar com a gente mesmo, né? Um papo meio de psicanalista, eu sei, mas é super importante esse alerta e essa provocação que você faz, né? Então, acho que é isso. Márcia, você quer finalizar? É isso mesmo. Agradeço. Nathan, muito obrigada e obrigada assim por também dar esse insight aí pra gente de que quando a gente perde tempo, a gente não perde só o tempo, a gente está perdendo vida, né? Então, obrigada por isso, obrigada por hoje. Sensacional como sempre, eu amei. Espero que vocês tenham se divertido também, gostado e aprendido.
Valeu, gente. Obrigadão, viu? Inclusive, vi a Camila aí também. Oi, Camila, mencionou aí agora. Um prazer, tá? Participar do link. Eu já fui aí numa formação, né? Participei, conheci o link de perto, o processo, né? De design thinking. Acho maravilhoso a gente ter isso na justiça. Por isso que eu gosto da Juju. Eu chamo a justiça de Juju, vocês sabem disso, né? Enfim, até uma próxima, se Deus quiser, tá? Valeu, gente. Até Tá bom, abril. obrigada. Tchau. Outro. Tchau.